Capítulo 13. Cavalgamos o javali até o pôr do sol, que era o máximo que meu traseiro podia suportar. Imagine cavalgar uma escova de aço gigante sobre um leito de cascalho o dia todo. Cavalgar javalis era confortável assim. Não tenho a menor ideia da extensão que cobrimos, mas as montanhas desapareceram na distância e foram substituídas por quilômetros de terra plana e seca. A grama e os arbustos foram ficando mais esparsos até que estávamos galopando pelo deserto. Quando a noite caía, o javali parou no leito de um riacho e resfolegou. Ele começou a beber a água lamacenta, então arrancou um cacto do chão e o mastigou, com espinhos e tudo. Aqui é o mais longe que ele irá, disse Grover. Precisamos descer enquanto ele está comendo. Ninguém precisou ser convencido. Deslizamos pelas costas do javali enquanto ele estava ocupado, arrancando cactos. Então nos afastamos gingando, andando o melhor que podíamos com nossos traseiros doloridos. Depois de seu terceiro saguaro e outra golada de água lamacenta, o javali guinchou e arrotou, então deu meia volta e galopou de volta ao leste. Ele prefere as montanhas, avaliei. Não posso culpá-lo, disse Thalia. Vejam. À nossa frente havia uma estrada de 2 pistas quase coberta de areia. Do outro lado da estrada, via-se um grupo de construções pequeno demais para ser uma cidade, uma casa fechada por tábuas, uma lanchonete mexicana que parecia não ser aberta desde antes de Zoe Doce Amarga ter nascido, e uma agência de correios de estuque com uma placa em que se lia Gila Clau, Arizona pendurada torta na porta. Além dessas construções, via-se uma série de morros, mas então percebi que não eram morros normais. A região era plana demais para eles. Os morros eram montes enormes de carros e aparelhos velhos, e outras sucatas de metal. Era um ferro velho que parecia não ter fim. Uau! E exclamei. Alguma coisa me diz que não vamos encontrar uma agência de aluguel de automóveis por aqui, disse Thalia. Ela olhou para Grover. Não creio que você tenha outro javali gigante na manga, correto? Grover farejava o vento, parecendo nervoso. Ele pegou suas bolotas de carvalho e as atirou na areia, então tocou a flauta. As bolotas se rearrumaram em um padrão que não fazia o menor sentido para mim, mas Grover pareceu preocupado. Aqueles somos nós, disse ele. Aqueles 5 lá. Qual deles sou eu? Perguntei. O pequeno deformado, sugeriu Zoe. Ah, cale a boca. Aquele grupo ali adiante, continuou Grover, apontando para a esquerda, significa problema. Um monstro? Perguntou Thalia. Grover pareceu agitado. Não farejo nada, o que não faz sentido. Mas as bolotas não mentem. Nosso próximo desafio. Ele apontou para o ferro velho. Com a luz do sol quase totalmente extinta agora, as colinas de metal pareciam pertencer a um planeta alienígena. Resolvemos acampar durante a noite e explorar o ferro velho pela manhã. Nenhum de nós queria praticar mergulho no lixo no escuro. Zoe e Bianca tiraram 5 sacos de dormir e colchões de espuma de suas mochilas. Não sei como conseguiram, porque as mochilas eram minúsculas, mas deviam ser encantadas para conter tantas coisas. Eu havia percebido que seus arcos e estojos de flechas também eram mágicos. Eu nunca havia pensado de fato a respeito, mas quando as caçadoras precisavam deles, simplesmente apareciam pendurados em suas costas. E quando não precisavam mais, eles desapareciam. A noite esfriou rapidamente, então Grover e eu recolhemos velhas tábuas nas casas em ruínas, e Thalia dirigiu-lhes um raio elétrico para começar uma fogueira. Logo estávamos tão confortáveis quanto se pode estar em uma cidade fantasma arruinada, no meio do nada. O céu está todo estrelado, disse Zoe. Tinha razão. Havia milhões delas, sem as luzes da cidade para deixar o céu laranja. Impressionante, disse Bianca. Eu nunca vi a Via Láctea de verdade. Isso não é nada, afirmou Zoe. Nos velhos tempos, havia mais. Constelações inteiras desapareceram por causa da poluição luminosa provocada pelos homens. Você fala como se não fosse humana, observei. Zoe ergueu uma sobrancelha. Sou uma caçadora. Eu me preocupo com o que acontece com os lugares selvagens do planeta. Será que o mesmo pode ser dito de vós? De vocês, corrigiu Thalia. Não de vós. Zoe ergueu as mãos, exasperada. Eu odeio essa língua. Ela está sempre mudando. Grover suspirou. Ele ainda olhava as estrelas, como se estivesse pensando no problema da poluição luminosa. Se ao menos Pan estivesse aqui, ele poria ordem nas coisas. Zoe assentiu com tristeza.
Talvez tenha sido o café, disse Grover. Eu estava bebendo café, e o vento veio. Quem sabe se eu beber mais café? Eu tinha certeza de que o café não tinha nada a ver com o que havia acontecido em Cloudcroft, mas não tinha coragem de dizer isso a Grover. Pensei no ratinho de borracha e nos minúsculos pássaros que haviam de repente ganhado vida quando o vento soprara. Grover, você acha mesmo que aquele era Pan? Quer dizer, eu sei que você quer que seja. Ele nos mandou ajuda, insistiu Grover. Não sei como ou porquê. Mas era a presença dele. Depois que esta busca for concluída, vou voltar ao Novo México e beber muito café. É a melhor pista que tivemos em 2000 anos. Cheguei tão perto. Eu não respondi. Não queria acabar com as esperanças de Grover. O que eu quero saber, disse Thalia, olhando para Bianca, é como você destruiu um dos zumbis. Tem muitos mais deles por aí. Precisamos descobrir como lutar contra eles. Bianca balançou negativamente a cabeça. Eu não sei. Eu só o esfaqueei e ele incendiou. Talvez haja algo especial em sua faca, disse eu. É igual à minha, explicou Zoe. Bronze celestial, sim. Mas a minha não teve o mesmo efeito sobre os guerreiros. Talvez você tenha de atingir o esqueleto num certo ponto, sugeri. Bianca parecia pouco à vontade com todo mundo voltando a atenção para ela. Não se preocupe, disse-lhe Zoe. Vamos descobrir a resposta. Enquanto isso, temos de planejar nosso próximo movimento. Quando sairmos deste ferro velho, devemos prosseguir para o oeste. Se conseguirmos achar uma estrada, podemos pegar uma carona até a cidade mais próxima. Acho que deve ser Las Vegas. Eu estava prestes a protestar dizendo que Grover e eu tínhamos tido experiências ruins naquela cidade, mas Bianca passou à minha frente. Não. Disse ela. Lá não. Ela parecia realmente apavorada, como se estivesse despencando da parte mais íngreme de uma montanha-russa. Zoe franziu a testa. Por que não? Bianca tomou fôlego, trêmula. Acho que ficamos um tempo lá. Nico e eu. Quando estávamos viajando. E depois, não consigo lembrar. De repente, algo terrível me ocorreu. Lembrei-me do que Bianca havia me dito sobre Nico e ela terem ficado algum tempo num hotel. Meus olhos encontraram-se com os de Grover, e tive a sensação de que ele estava pensando a mesma coisa. Bianca, falei. Aquele hotel em que você ficou. O nome dele poderia ser Hotel e Cassino Lotus. Os olhos dela se arregalaram. Como você sabe disso? Ah, grande! E exclamei. Esperem, disse Thalia. O que é o Cassino Lotus? Há uns 2 anos, contei, Grover, Annabeth e eu ficamos presos lá. O propósito do lugar é que você nunca queira sair. Ficamos cerca de 1 hora. Quando saímos, 5 dias haviam se passado. Ele faz o tempo se acelerar. Não, disse Bianca. Não, isso não é possível. Você disse que alguém veio e tirou vocês de lá, e lembrei. Sim. Como ele era fisicamente? O que ele disse? Eu não lembro. Por favor, não quero falar sobre isso. Zoe inclinou-se para a frente, as sobrancelhas unidas, preocupada. Você disse que Washington, D.C., havia mudado quando você voltou lá no verão passado. Você não se lembrava da existência do metrô? Sim, mas... Bianca, disse Zoe, vós podeis me dizer o nome do atual presidente dos Estados Unidos? Não seja boba, disse Bianca. E disse o nome correto do presidente. E quem foi o presidente antes dele? Perguntou Zoe. Bianca pensou um pouco. Roosevelt. Zoe engoliu em seco. Theodore ou Franklin? Franklin, respondeu Bianca. FDR. Como a estrada FDR Drive? Perguntei. Porque, sinceramente, isso é tudo que eu sabia sobre FDR. Bianca, disse Zoe. FDR não foi o último presidente. Seu mandato foi há cerca de 70 anos. Impossível, replicou Bianca. Eu não sou tão velha assim. Ela olhou para as próprias mãos, como se para se certificar de que não estavam enrugadas. Os olhos de Thalia ficaram tristes. Acho que ela sabia como era ser arrancada do tempo por um período. Está tudo bem, Bianca.
O importante é que você e Nico estão bem. Vocês conseguiram sair. Mas como? Perguntei. Ficamos lá por apenas 1 hora e quase não conseguimos escapar. Como vocês conseguiram depois de tanto tempo? Eu já disse. Bianca parecia prestes a chorar. Um homem veio e disse que era hora de sairmos. E? Mas quem? Por que ele fez isso? Antes que ela pudesse responder, fomos atingidos por uma luz ofuscante que vinha da estrada. Os faróis de um carro surgiram do nada. Eu de certo modo esperava que fosse Apolo vindo nos dar uma carona outra vez, mas o motor era silencioso demais para a carruagem do sol e, além disso, agora era noite. Agarramos nossos sacos de dormir e saímos do caminho no momento em que uma limusine branca cadavérica deslizava até parar diante de nós. A porta de trás da limusine abriu bem ao meu lado. Antes que eu pudesse me afastar, a ponta de uma espada tocou minha garganta. Ouvi o som de Zoe e Bianca puxando seus arcos. Quando o dono da espada saiu do carro, recuei muito lentamente. Fui obrigado, pois ele estava espetando a ponta da espada bem debaixo do meu queixo. Então ele sorriu cruelmente. Agora você não é tão rápido, não é, pivete? Era um homem grande com um corte de cabelo militar, jaqueta de motoqueiro de couro preto, jeans também preto, camiseta justa branca e botas de combate. Óculos de sol fechados nas laterais ocultavam seus olhos, mas eu sabia o que havia por trás daquelas lentes, órbitas ocas cheias de chamas. Ares, grunhi. O deus da guerra olhou para os meus amigos. Calma, gente. Ele estalou os dedos, e todas as armas das caçadoras caíram ao chão. Este é um encontro amistoso. Ele enterrou a ponta de sua espada um pouco mais sob meu queixo. É claro que eu gostaria de levar sua cabeça como troféu, mas alguém deseja vê-lo. E eu nunca decapito meus inimigos na frente de uma senhora. Que senhora? Perguntou Thalia. Ares desviou os olhos para ela. Ora, ora. Ouvi dizer que você estava de volta. Ele baixou a espada e me afastou com um empurrão. Thalia, filha de Zeus, refletiu Ares. Você não está andando em muito boa companhia. O que você quer, Ares? Perguntou ela. Que está no carro? Ele sorriu, gostando da atenção. Ah, duvido que ela queira se encontrar com o restante de vocês. Principalmente elas. Ele projetou o queixo na direção de Zoe e Bianca. Por que vocês não vão comprar taco enquanto esperam? Percy só vai demorar alguns minutos. Não vamos deixá-lo sozinho convosco, Sr. Ares, afirmou Zoe. Além disso, Grover conseguiu dizer, a lanchonete mexicana está fechada. Ares estalou os dedos de novo. As luzes no interior da taqueria de repente brilharam, ganhando vida. As tábuas caíram da porta e a placa fechado mudou para aberto. O que você estava dizendo, garoto bode? Vão, disse eu a meus amigos. Eu cuido disso. Tentei parecer mais confiante do que me sentia. Não creio que tenha enganado Ares. Vocês ouviram o garoto, disse o deus da guerra. Ele é grande e forte. Tem as coisas sob controle. Relutantes, meus amigos seguiram para a taqueria. Ares me olhou com ódio, então abriu a porta da limusine, como um chofer. Entre, pivete, disse ele. E tenha cuidado com seus modos. Ela não perdoa grosserias tão facilmente quanto eu. Quando a vi, fiquei de queixo caído. Esqueci meu nome. Esqueci onde estava. Esqueci como falar frases completas. Ela usava um vestido de cetim vermelho e os cabelos caíam numa cascata de cachos. Seu rosto era o mais lindo que eu já vira, em maquiagem perfeita, olhos deslumbrantes, um sorriso capaz de iluminar o lado escuro da lua. Pensando bem, não sei dizer com quem ela se parecia. Nem mesmo de que cor eram seus cabelos e seus olhos. Imagine a atriz mais linda de que você pode se lembrar. A deusa era 10 vezes mais bonita que ela. Escolha a cor de cabelos mais bonita, a cor dos olhos, o que for eram assim os da deusa. Quando ela sorriu para mim, por um breve momento se pareceu um pouco com Annabeth. E em seguida com uma atriz de TV de quem eu costumava gostar no 5º ano. E então, bem, você já entendeu. Ah, aí está você, Percy, disse a deusa. Eu sou Afrodite. Deslizei para o assento diante do dela e disse algo como: um angia. Ela sorriu. Ah, que doçura. Segure isto, por favor.
Ela me entregou um espelho do tamanho de um prato grande e me fez segurá-lo à sua frente. Inclinou-se para a frente e retocou o batom, embora eu não pudesse ver nada de errado com ele. Você sabe por que está aqui? Perguntou ela. Eu queria responder. Por que não conseguia formar uma frase completa? Ela era apenas uma mulher. Uma mulher muito bonita. Com olhos que pareciam nascentes de rios. Epa! Belisquei meu próprio braço, com força. Eu não sei, consegui dizer. Ah, querido, disse Afrodite. Ainda em negação? Pude ouvir Ares, fora do carro, dando uma risadinha. Eu tinha a sensação de que ele escutava a cada palavra que dizíamos. A ideia de ele estar lá fora me deixou com raiva, e isso ajudou a desanuviar a minha mente. Não sei do que você está falando, respondi. Bem, então por que você está nessa busca? Ártemis foi capturada. Afrodite revirou os olhos. Ai, Ártemis. Por favor. Isso não faz o menor sentido. Ora, se queriam sequestrar uma deusa, ela devia ser linda de morrer, você não acha? Tenho pena dos pobrezinhos que têm de manter Ártemis prisioneira. Que tédio! Mas ela estava perseguindo um monstro, protestei. Um monstro muito, muito perigoso. Temos de encontrá-lo. Afrodite me fez segurar o espelho um pouco mais alto. Ela aparentemente havia achado um problema microscópico no canto do olho e retocou o rímel. Sempre um monstro. Mas, meu querido Percy, esse é o motivo por que os outros estão nessa busca. Estou mais interessada em você. Meu coração bateu mais forte. Eu não queria responder, mas seus olhos arrancaram uma resposta de minha boca. Annabeth está em perigo. A Afrodite iluminou-se. Exatamente. Preciso ajudá-la, disse eu. Venho tendo uns sonhos. Ah, você até sonha com ela. Que gracinha. Não. Quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Ela fez um muxoxo. Percy, eu estou do seu lado. Sou a razão de você estar aqui, afinal. Eu a olhei fixamente. O quê? A camiseta envenenada que os irmãos Sol deram a Febe, disse ela. Você pensou que aquilo fosse acidente? Mandar Blackjack ao seu encontro? Ajudá-lo a fugir do acampamento? Você fez isso? É claro. Porque, sinceramente, como essas caçadoras são chatas. A procura pelo monstro, blá blá blá. Salvar Ártemis. Deixe-a continuar desaparecida, é o que eu digo. Porém, a busca do amor verdadeiro. Espere um momento. Eu nunca disse. Ah, meu querido. Não é preciso dizer. Você sabe que Annabeth estava prestes a se tornar uma caçadora, não sabe? Meu rosto ficou vermelho. Eu não tinha certeza. Ela estava prestes a jogar a vida dela fora. E você, meu querido, você pode salvá-la disso. É tão romântico. Abaixe o espelho, ordenou Afrodite. Eu estou bem. Eu não havia me dado conta de que ainda o estava segurando, mas assim que o abaixei, percebi que meus braços doíam. Agora ouça, Percy, disse Afrodite. As caçadoras são suas inimigas. Esqueça-as, assim como Ártemis e o monstro. Isso não é importante. Concentre-se em encontrar e salvar Annabeth. Você sabe onde ela está? Afrodite fez um gesto de irritação com a mão. Não. Deixo os detalhes para você. Mas faz séculos desde que tivemos uma boa e trágica história de amor. Epa, em primeiro lugar, eu nunca disse nada sobre amor. E, em segundo, o que quer dizer com trágica? O amor vence tudo, prometeu Afrodite. Olhe só Helena e Paris. Por acaso eles deixaram algo erguer-se entre eles? Eles não começaram a guerra de Troia, causando a morte de milhares de pessoas? Ora, não é essa a questão. Siga o seu coração. Mas, eu não sei para onde ele vai. Meu coração, é o que quero dizer. Ela sorriu solidária. Era bonita de verdade. E não só porque tivesse um rosto lindo nem nada assim. Ela acreditava tanto no amor que era impossível não se sentir atordoado quando ela falava no assunto. Não saber é metade da graça, disse Afrodite. Deliciosamente doloroso, não é?
Não ter certeza de quem você ama e de quem ama você? Ah, vocês jovens! É tão fofinho que tenho vontade de chorar. Não, não, disse eu. Não faça isso. E não se preocupe, replicou ela. Não vou deixar que isso seja fácil e chato para você. Não, tenho ótimas surpresas guardadas. Angústia. Indecisão. Ah, espere só para ver. Está tudo bem, de verdade, disse a ela. Não precisa se dar o trabalho. Você é tão fofinho. Queria que todas as minhas filhas pudessem partir o coração de um garoto tão bom quanto você. Os olhos de Afrodite estavam cheios de lágrimas. Agora é melhor você ir. E tenha cuidado no território do meu marido, Perse. Não pegue nada. Ele é extremamente meticuloso em relação às suas quinquilharias e entulhos. O quê? Perguntei. Você se refere a Hefesto? Mas a porta do carro se abriu e Ares agarrou meu ombro, me arrancando do carro de volta para a noite do deserto. Minha audiência com a deusa do amor havia chegado ao fim. Você tem sorte, pivete. Ares me empurrou para longe da limusine. Seja grato. Pelo quê? Por estarmos sendo tão legais. Se dependesse de mim. Então por que ainda não me matou? Disparei. Era uma coisa estúpida para se dizer ao deus da guerra, mas ficar perto dele sempre me deixava com raiva e imprudente. Ares assentiu, como se eu finalmente houvesse dito algo inteligente. Eu adoraria matá-lo, de verdade, disse ele. Mas, veja, tem um dilema aqui. Corre no Olimpo o boato de que você pode começar a maior guerra da história. Não posso me arriscar a pôr tudo a perder. Além disso, Afrodite pensa que você é uma espécie de galã de novela ou coisa do gênero. Se eu matasse, isso me deixaria mal diante dela. Mas não se preocupe. Não esqueci minha promessa. Algum dia, em breve, garoto, muito em breve, você vai erguer sua espada para lutar e vai se lembrar da ira de Ares. Cerrei os punhos. Por que esperar? Já venci você uma vez. Como é que está o tornozelo? Ele sorriu maldoso. Não está mal, pivete. Mas você não chega nem perto do mestre dos insultos. Vou começar a luta quando estiver pronto. Por enquanto. Caia fora. Ele estalou os dedos e o mundo girou 360 graus em meio a uma nuvem de poeira vermelha. Caí no chão. Quando tornei a me levantar, a limusine havia desaparecido. A estrada, a taqueria, toda a cidade de Gilaclau haviam desaparecido. Meus amigos e eu nos encontrávamos de pé, no meio do ferro velho, com montanhas de sucata de metal se estendendo em todas as direções. O que ela queria com você? Perguntou Bianca assim que lhes contei sobre Afrodite. Não sei bem, menti. Ela mandou ter cuidado no ferro velho do marido. Disse que não pegássemos nada. Zoe estreitou os olhos. A deusa do amor não faria uma viagem somente para vos dizer isso. Tende cuidado, Perse. Afrodite tem desencaminhado muitos heróis. Pelo menos uma vez eu tenho de concordar com Zoe, disse Thalia, você não pode confiar em Afrodite. Grover estava me olhando com uma expressão engraçada. Por empatia, ele em geral podia ler minhas emoções, e eu tinha a sensação de que ele sabia exatamente sobre o que Afrodite havia conversado comigo. Então, disse eu, ansioso para mudar de assunto, como saímos daqui? Naquela direção, respondeu Zoe. Aquele é o oeste. Como você sabe? À luz da lua cheia, fiquei surpreso com a nitidez com que pude vê-la virar os olhos para mim. A ursa maior fica ao norte, explicou ela, o que significa que aquele só pode ser o oeste. Ela apontou para o oeste, e então para a constelação setentrional, que era difícil distinguir por haver tantas outras estrelas. Ah, sim, disse eu. As tais das ursas. Zoe pareceu ofendida. Tem de respeito. Era uma ótima ursa. Um adversário digno. Você fala como se ela fosse real. Pessoal, interveio Grover. Olhem. Havíamos chegado ao topo de uma montanha de lixo. Pilhas de objetos de metal cintilavam à luz da lua, em cabeças quebradas e cavalos de bronze, pernas de metal de estátuas humanas, carruagens esmagadas, toneladas de escudos, espadas e outras armas, ao lado de peças mais modernas, como carros que brilhavam em tons de dourado e prateado, geladeiras, máquinas de lavar e monitores de computador. Uau, disse Bianca.
Aquelas coisas, algumas parecem ouro de verdade. E são, disse Thalia em tom sombrio. Como disse Percy, não toquem em nada. Este é o ferro velho dos deuses. Ferro velho? Grover pegou uma bela coroa feita de ouro, prata e pedras preciosas. Estava quebrada de um dos lados, como se tivesse sido rachada por um machado. Você chama isso de ferro velho? Ele deu uma mordida na ponta e começou a mastigar. É delicioso. Thalia deu-lhe um tapa, tirando a coroa de suas mãos. Estou falando sério. Olhem! Exclamou Bianca. Ela desceu o monte correndo, tropeçando em espirais de bronze e pratos de ouro. Pegou um arco que brilhava como prata ao luar. O arco de uma caçadora! Ela gritou de surpresa quando o arco começou a encolher e tornou-se um grampo de cabelo na forma de uma lua crescente. É igual à espada de Percy. O rosto de Zoe estava soturno. Deixai isso, Bianca. Mas está aqui por uma razão específica. Qualquer coisa jogada fora neste ferro velho tem de ficar aqui. Está com defeito. Ou amaldiçoado. Relutante, Bianca largou o grampo de cabelo. Não gosto deste lugar, disse Thalia. Ela apertou os dedos em torno da haste de sua lança. Você acha que vamos ser atacados por geladeiras assassinas? Perguntei. Ela me lançou um olhar severo. Zoe tem razão, Percy. As coisas são jogadas aqui por uma razão específica. Agora andem, vamos atravessar o ferro velho. Já é a segunda vez que você concorda com Zoe, murmurei, mas Thalia me ignorou. Começamos a traçar nosso caminho por meio de colinas e vales de lixo. O lugar parecia continuar eternamente, e, não fosse pela ursa maior, teríamos nos perdido. As colinas pareciam todas a mesma. Gostaria de dizer que não mexemos em nada, mas havia muita coisa legal para que não checássemos algumas peças. Encontrei uma guitarra elétrica no formato da lira de Apolo, tão bonita que tive de segurá-la. Grover achou uma árvore quebrada feita de metal. Ela havia sido partida em pedaços, mas alguns galhos ainda tinham neles pássaros de ouro que se agitaram, tentando bater as asas, quando Grover os pegava. Finalmente avistamos a extremidade do ferro velho quase 1 quilômetro à frente e as luzes de uma estrada que se estendia pelo deserto. No entanto, entre nós e a estrada. O que é aquilo? Arquejou Bianca. À nossa frente havia uma colina bem maior do que as outras. Era como um platô de metal, da extensão de um campo de futebol e da altura das través do gol no futebol americano. Numa das extremidades do platô via-se uma série de 10 grossas colunas de metal, bem juntas uma da outra. Bianca franziu a testa. Parecem dedos de um pé, completou Grover. Bianca assentiu. Dedos muito, muito grandes. Zoe e Thalia trocaram olhares nervosos. Vamos dar a volta, disse Thalia. Bem longe. Mas a estrada fica lá adiante, protestei. É mais rápido escalar. Plink. Thalia ergueu a lança e Zoe pegou o arco, mas percebi que era apenas Grover. Ele havia tirado um pedaço de metal e atingiram um daqueles dedos, produzindo um eco profundo, como se a coluna fosse oca. Por que vós fizestes isso? Perguntou Zoe. Grover encolheu-se. Não sei. Eu, não gosto de pés falsos. Vamos. Thalia olhou para mim. Contornando. Não discuti. Os artelhos estavam me dando nos nervos também. Afinal, que esculpe dedos de pé de 3 metros de altura e os finca num ferro velho? Depois de vários minutos de caminhada, finalmente chegamos à estrada, um trecho abandonado, porém bem iluminado de asfalto negro. Conseguimos, disse Zoe. Graças aos deuses. Mas, aparentemente, os deuses não queriam agradecimento. Naquele momento, ouvi um barulho como de 1000 compactadores de lixo esmagando o metal. Dei meia volta. Atrás de nós, a montanha de metal se movia, erguendo-se. Os 10 dedos se inclinaram, e percebi por que pareciam dedos de pé. Por que eram? A coisa que se ergueu do meio do metal era um gigante de bronze, com uma armadura grega de batalha completa. Ele era incrivelmente alto, um arranha-céu com braços e pernas. E reluzia perversamente ao luar. Olhou para baixo, para nós, e seu rosto parecia deformado. O lado esquerdo estava parcialmente derretido. Suas juntas rangiam com a ferrugem, e,
Em seu peito coberto pela armadura, escrito na poeira espessa por um dedo gigante, estavam as palavras Lave-me. Talo. Arquejou Zoe. Quem é Talo? Gaguejei. Uma das criações de Hefesto, respondeu Thalia. Mas esse não pode ser o original. É pequeno demais. Um protótipo, talvez. Um modelo defeituoso. O gigante de metal não gostou da palavra defeituoso. Ele levou uma das mãos ao cinto da espada e puxou a arma. O som dela deixando a bainha era horrível, metal raspando metal. A lâmina tinha mais de 30 metros, fácil. Parecia enferrujada e embotada, mas não achei que isso tivesse importância. Ser atingido por aquela coisa seria o mesmo que ser atingido por um navio de guerra. Alguém pegou alguma coisa, disse Zoe. Quem foi que pegou algo daqui? Ela me fitou, acusadora. Sacudi a cabeça. Sou um monte de coisas, mas não sou ladrão. Bianca não disse nada. Eu podia jurar que ela parecia culpada, mas não tive muito tempo para pensar no assunto, pois o gigante defeituoso Talo deu um passo em nossa direção, cobrindo metade da distância que nos separava e fazendo o chão tremer. Corram! Gritou Grover. Ótimo conselho, exceto pelo fato de ser inútil. Andando devagar, aquela coisa podia nos ultrapassar facilmente. Nós nos separamos, da mesma forma que fizemos com o leão de Nemeia. Thalia pegou seu escudo e o manteve erguido enquanto corria pela estrada. O gigante brandiu a espada e arrancou uma série de cabos elétricos, que explodiram em centelhas e se espalharam no caminho de Thalia. As flechas de Zoe assoviavam em direção ao rosto da criatura, mas espatifavam-se inofensivamente contra o metal. Grover berrava como um cabritinho e começou a subir uma montanha de metal. Bianca e eu acabamos nos escondendo perto um do outro, atrás de uma carruagem quebrada. Você pegou uma coisa, disse eu. Aquele arco. Não. Negou ela, mas sua voz estava trêmula. Devolva. Disse eu. Jogue fora. Eu não peguei o arco. Além disso, é tarde demais. O que você pegou? Antes que ela pudesse responder, ouvi um estrondo metálico e uma sombra surgiu no céu. Mexa-se. Desci correndo o morro, Bianca me seguindo de perto, no momento em que o pé do gigante abria uma cratera no chão onde estivéramos nos escondendo. Ei, Talo! Gritou Grover, mas o monstro ergueu a espada, olhando para Bianca e para mim. Grover tocou uma breve melodia em sua flauta. Mais adiante, na estrada, os fios elétricos começaram a dançar. Compreendi o que Grover ia fazer uma fração de segundo antes que acontecesse. Um dos postes elétricos, com os cabos ainda presos a ele, voou na direção da perna de Talo, prendendo-se à sua panturrilha. Os cabos faiscaram e enviaram um choque elétrico pelo corpo do gigante. Talo girou o corpo, rangendo e lançando faíscas. Grover havia nos dado alguns segundos de vantagem. Venha! Chamei Bianca. Mas ela permanecia imobilizada. Então tirou do bolso uma pequena figura de metal, a estátua de um deus. Era para Nico. Era a única estátua que ele não tinha. Como é que você pode pensar em mitomagia numa hora dessas? Perguntei. Havia lágrimas em seus olhos. Ponha no chão, disse eu. Talvez o gigante nos deixe em paz. Ela largou, relutante, mas nada aconteceu. O gigante continuava atrás de Grover. Enfiou a espada no morro de lixo, errando Grover por pouco, mas lançou uma avalanche de pedaços de metal sobre ele, e então não pude mais vê-lo. Não! Gritou Thalia. Ela apontou a lança, disparando um arco azul de raios, que atingiu o monstro no joelho enferrujado, fazendo-o vergar-se. O gigante desabou, mas imediatamente começou a se levantar outra vez. Era difícil dizer se ele podia sentir alguma coisa. Não havia emoções em seu rosto meio derretido, mas eu tinha a impressão de que era tão perturbável quanto um guerreiro de metal da altura de um edifício de 20 andares poderia ser. Ele ergueu o pé para dar um passo e vi que a sola era desenhada como a base de um tênis. Havia um buraco no calcanhar, como um grande poço de inspeção, e viam-se palavras vermelhas pintadas em torno dele, que só consegui decifrar depois que o pé baixou para manutenção apenas. Hora das ideias loucas, disse eu. Bianca me olhou, nervosa. Qualquer coisa. Eu lhe contei sobre a portinhola de manutenção. Deve haver uma maneira de controlar essa coisa. Interruptores ou coisa assim. Vou entrar nele. Como?
Você vai ter de ficar debaixo do pé dele. Vai ser esmagado. Distraia-o, disse eu. Só vou precisar calcular bem o tempo. Bianca trincou o maxilar. Não. Eu vou. Você não pode. É nova nisso. Vai morrer. É minha culpa o monstro ter vindo atrás da gente, disse ela. É minha responsabilidade. Aqui. Ela apanhou a pequena estátua do Deus e apertou em minha mão. Se alguma coisa acontecer, dê isso a Nico. Diga a ele que sinto muito. Bianca, não. Mas ela não me esperou. Correu na direção do pé esquerdo do monstro. Thalia tinha a atenção dele por hora. Ela havia percebido que o gigante era grande porém lento. Se você conseguisse chegar perto dele e não ser esmagado, podia contorná-lo e continuar vivo. Pelo menos, estava dando certo até ali. Bianca chegou bem perto do pé do gigante, tentando equilibrar-se sobre a sucata de metal que oscilava e mudava de posição com o peso dele. O que estás fazendo? Gritou Zoe. Faça com que ele levante o pé. Respondeu ela. Zoe disparou uma flecha na direção do rosto do monstro que entrou direto por uma das narinas. O gigante se impertigou e sacudiu a cabeça. Ei, homem lixo! Gritei. Aqui embaixo. Corri até o dedão e o espetei com contracorrente. A lâmina mágica abriu um talho no bronze. Infelizmente, meu plano funcionou. Talo baixou os olhos para mim e ergueu o pé para me esmagar como a um inseto. Eu não vi o que Bianca estava fazendo. Tive de me virar e correr. O pé desceu poucos centímetros atrás de mim e eu fui lançado no ar. Bati em alguma coisa dura e me sentei, tonto. Eu havia sido lançado contra uma geladeira a ar do Olimpo. O monstro estava prestes a me liquidar, mas Grover conseguiu emergir da pilha de lixo e começou a tocar a flauta freneticamente. Sua música fez com que outro poste de iluminação batesse na coxa de Talo. O monstro se virou. Grover deveria ter corrido, mas provavelmente estava exausto demais com o esforço despendido para fazer tanta magia. Ele deu 2 passos, caiu e não tornou a se levantar. Grover! Thalia e eu corremos em sua direção, mas eu sabia que chegaríamos tarde demais. O monstro ergueu a espada para esmagar Grover. E então parou. Talo inclinou a cabeça para um lado, como se estivesse ouvindo uma música esquisita. Começou a mover braços e pernas de forma estranha, dançando a dança da galinha. Então ergueu a mão e deu um soco no próprio rosto. Continue, Bianca! Gritei. Zoe pareceu horrorizada. Ela está lá dentro? O monstro cambaleou, e percebi que ainda estávamos correndo perigo. Thalia e eu agarramos Grover e disparamos com ele em direção à estrada. Zoe já estava à nossa frente. Ela gritou. Como Bianca vai sair? O gigante tornou a atingir a própria cabeça e deixou cair a espada. Um tremor percorreu todo o seu corpo e ele oscilou em direção aos cabos elétricos. Cuidado! Gritei, mas era tarde demais. O tornozelo do gigante enrolou-se nos cabos, e fagulhas azuis de eletricidade percorreram o seu corpo. Torci para que seu interior tivesse isolamento. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. O gigante cambaleou de volta para o ferro velho, e sua mão direita despencou, caindo sobre a sucata metálica com um horrível clang. O braço esquerdo também se soltou. Ele estava se desmantelando. Talo começou a correr. Esperai! Gritou Zoe. Corremos atrás dele, mas não havia como alcançá-lo. Pedaços do robô continuavam a cair, obstruindo nosso caminho. O gigante desmoronou de cima para baixo, na cabeça, o peito e, finalmente, as pernas. Quando alcançamos os destroços, procuramos freneticamente, gritando o nome de Bianca. Engatinhamos entre os imensos pedaços ocos e as pernas e a cabeça. Procuramos até o sol começar a se levantar, mas sem sorte. Zoe sentou-se e chorou. Eu fiquei perplexo de vê-la chorar. Thalia gritou de raiva e cravou a espada no rosto arruinado do gigante. Podemos continuar procurando, disse eu. Agora está claro. Vamos encontrá-la. Não, não vamos, disse Grover, arrasado. Aconteceu exatamente como deveria ser. Do que você está falando? Perguntei. Ele ergueu os grandes olhos molhados para mim. A profecia. Um se perderá na terra ressecada.
Por que eu não tinha percebido logo? Por que a deixei ir em meu lugar? Ali estávamos, no deserto. E Bianca de Ângelo se fora. Capítulo 14. Na extremidade do depósito de lixo, encontramos um caminhão de reboque tão antigo que bem poderia ter ele mesmo se jogado fora. Mas o motor funcionou, e estava com o tanque cheio, então decidimos pegá-lo emprestado. Foi Thalia quem dirigiu. Ela não parecia tão atordoada quanto Zoe, Grover ou eu. Os esqueletos ainda estão por aí, lembrou-nos. Precisamos seguir em frente. Ela nos conduziu pelo deserto, sob um céu azul muito claro, a areia tão brilhante que doía nos olhos. Zoe sentou-se na frente com Thalia. Grover e eu nos sentamos na carroceria do caminhão, encostados no guincho. O ar estava fresco e seco, mas o bom tempo parecia um insulto depois de perdermos Bianca. Minha mão fechou-se em torno da pequena figura que custará a vida dela. Eu ainda não sabia nem que Deus era aquele. Nico saberia. Ah, deuses, o que eu ia dizer a Nico? Queria acreditar que Bianca ainda estava viva, em algum lugar. Mas tinha o pressentimento de que ela se fora para sempre. Devia ter sido eu, afirmei. Era eu quem tinha de ter entrado no gigante. Não diga isso. Grover estava em pânico. Já é ruim o bastante Annabeth ter desaparecido, e agora Bianca. Você acha que eu ia aguentar-se? Ele fungou. Você acha que alguém mais seria meu melhor amigo? Ah, Grover. Ele enxugou os olhos com um tecido oleoso que lhe deixou o rosto sujo, como se estivesse usando uma pintura de guerra. Eu estou bem. Mas não estava. Desde o encontro no Novo México, seja lá o que tenha acontecido quando aquele vento selvagem soprou, ele parecia muito frágil, mais emotivo do que de hábito. Eu temia falar com ele sobre isso, pois ele poderia começar a berrar. Pelo menos tem uma coisa boa em se ter um amigo mais descontrolado do que você. Percebi que eu não podia ficar deprimido. Tinha de deixar de lado as lembranças de Bianca e seguir em frente, como Thalia estava fazendo. Eu me perguntava sobre o que ela e Zoe estariam conversando na cabine do caminhão. O caminhão-reboque ficou sem gasolina na beira do cânion de um rio. Mas não tinha problema, pois a estrada também terminava ali. Thalia saltou e bateu a porta. Imediatamente, um dos pneus estourou. Ótimo! O que mais vai acontecer agora? Observei o horizonte. Não havia muito para se ver. Deserto em todas as direções, blocos ocasionais de montanhas áridas erguendo-se aqui e ali. O cânion era a única coisa interessante. O rio propriamente dito não era muito grande, tinha talvez uns 50 metros de largura, água verde com algumas cachoeiras, mas abria uma grande cicatriz no deserto. O penhasco despencava abaixo de nós. Tem uma passagem, disse Grover. Podíamos descer até o rio. Tentei ver do que ele estava falando e, por fim, percebi uma minúscula saliência que se insinuava para baixo na face do rochedo. É uma passagem para bodes, disse eu. E daí? Perguntou ele. Nós três não somos bodes. Podemos conseguir, insistiu Grover. Eu acho. Pensei na possibilidade. Eu já havia enfrentado penhascos antes, mas não gostava deles. Então olhei para Thalia e vi o quanto ela havia empalidecido. O problema dela era a altura. Ela nunca conseguiria. Não, disse eu. Acho que devíamos subir um pouco mais o rio. Mas, disse Grover. Venham, chamei. Uma caminhada não vai nos fazer mal. Olhei para Thalia. Seus olhos disseram um rápido obrigada. Seguimos o rio por cerca de meia hora antes de encontrarmos uma descida mais fácil até a água. À margem havia um serviço de aluguel de canoas inativo naquela época, mas deixei uma pilha de dracmas de ouro no balcão e um bilhete dizendo vale 2 canoas. Precisamos subir o rio, afirmou Zoe. Era a primeira vez que eu a ouvia falar desde o ferro velho e fiquei preocupado por sua voz parecer tão ruim, como a de alguém com gripe. As cachoeiras são rápidas demais. Deixem isso comigo, disse. E pusemos as canoas na água. Thalia me puxou de lado quando estávamos pegando os remos. Obrigada pelo que fez lá atrás. Não há de quê. Você pode mesmo, ela fez um gesto com a cabeça na direção das cachoeiras. Você sabe. Acho que sim. Em geral sou bom na água. Você levaria Zoe?
Perguntou ela. Eu acho, talvez você possa falar com ela. Ela não vai gostar disso. Por favor. Não sei se suporto ficar na mesma canoa que ela. Ela está começando a me preocupar. Aquela era a última coisa que eu queria fazer, mas concordei. Os ombros de Thalia relaxaram. Te devo uma. 2. 1,5, disse ela. Então sorriu e, por um segundo, lembrei que, no fundo, eu gostava dela quando não estava gritando comigo. Ela virou-se e ajudou Grover a colocar a canoa na água. No fim das contas, nem tive de controlar a correnteza. Assim que entramos no rio, olhei sobre a borda do barco e deparei com 2 náiades me olhando. Elas pareciam adolescentes comuns, do tipo que se vê em qualquer shopping center, só que estavam debaixo d'água. Ei, eu disse. Elas fizeram um som borbulhante que pode ter sido uma risadinha. Eu não tinha certeza. Tinha dificuldade em entender as náiades. Estamos subindo o rio, eu lhes disse. Vocês acham que poderiam? Antes que eu pudesse concluir, cada náiade escolheu uma canoa e começou a nos empurrar rio acima. Seguíamos tão depressa que Grover caiu na sua canoa com os cascos para cima. Odeio as náiades, grunhiu Zoe. Um jato de água subiu da popa do barco e a atingiu no rosto. Demônios! Zoe levou a mão ao arco. Ei, interferi. Elas só estão brincando. Malditos espíritos das águas. Eles nunca me perdoaram. Perdoar você por quê? Ela tornou a pendurar o arco nas costas. Foi há muito tempo. Deixe para lá. Aceleramos rio acima, os penhascos avultando-se de ambos os lados. O que aconteceu com Bianca não foi culpa sua, disse a ela. Foi minha culpa. Eu a deixei ir. Imaginei que isso daria a Zoe uma desculpa para começar a gritar comigo. Pelo menos isso a sacudiria e a tiraria da depressão. Em vez disso, seus ombros se curvaram. Não, Percy. Eu a forcei a participar da busca. Eu estava ansiosa demais. Ela era uma meio-sangue poderosa. E também tinha um coração generoso. Eu pensei que ela seria a próxima tenente. Mas você é a tenente. Ela agarrou a correia de seu cesto de flechas. Parecia mais cansada do que eu jamais a vira. Nada pode durar para sempre, Percy. Há mais de 2000 anos eu conduzo a caçada, e minha sabedoria não aumentou. Agora a própria Artemis se encontra em perigo. Olhe, você não pode se culpar por isso. Se eu tivesse insistido em ir com ela, você acha que poderia ter enfrentado algo tão poderoso que foi capaz de sequestrar Artemis? Não há nada que você pudesse fazer. Zoe não respondeu. Os penhascos ao longo do rio estavam ficando mais altos. Sombras compridas atravessavam as águas, tornando-as bem mais frias, mesmo com o dia ensolarado. Sem pensar no que fazia, tirei contra-corrente do bolso. Zoe olhou para a caneta e sua expressão era de dor. Você fez isto, disse eu. Quem contou a voz? Tive um sonho a esse respeito. Ela me estudou. Eu tinha certeza de que Zoe ia me chamar de louco, mas ela limitou-se a dar um suspiro. Foi um presente. E um erro. Quem era o herói? Perguntei. Zoe sacudiu a cabeça. Não me façais pronunciar o nome dele. Eu jurei nunca o dizer novamente. Você age como se eu o conhecesse. Tenho certeza de que conheceis, herói. Vocês garotos não querem ser todos como ele? Sua voz era tão amarga que decidi não perguntar o que ela queria dizer. Baixei os olhos para a contracorrente. Pela primeira vez, me perguntei se ela não seria amaldiçoada. Sua mãe era uma deusa das águas? Perguntei. Sim, Pleione. Ela teve 5 filhas. Minhas irmãs e eu. As Hespérides. Essas foram as garotas que viviam num jardim nos confins do ocidente. Com a macieira de ouro e um dragão que a guardava. Sim, disse Zoe, melancólica. Ladon. Mas não eram só 4 irmãs? Agora são. Eu fui exilada. E esquecida. Apagada como se nunca tivesse existido. Por quê? Zoe apontou para minha caneta. Porque traí minha família e ajudei um herói. Você também não vai encontrar isso na lenda. Ele nunca falou de mim.
Depois que seu ataque a Ladon fracassou, eu lhe dei a ideia de como roubar as maçãs, como enganar meu pai, mas ele levou todo o crédito. Mas... Glub, glub, a náiade falou em minha mente. A canoa foi desacelerando. Olhei à frente e vi o porquê. Ali era o ponto máximo a que podiam nos levar. O rio estava interrompido. Uma barragem do tamanho de um estádio de futebol erguia-se em nosso caminho. A barragem de Hoover, disse Thalia. É imensa. Ficamos na margem do rio, olhando para a curva de concreto que assomava entre os penhascos. Pessoas andavam no alto da barragem, tão minúsculas que pareciam moscas. As náiades haviam partido com um bocado de resmungos, não em palavras que eu pudesse compreender, mas era óbvio que detestavam aquela barragem que bloqueava seu lindo rio. Nossas canoas flutuaram de volta corrente abaixo, rodopiando no curso dos vertedouros da barragem. 221 metros de altura, disse eu. Construída na década de 1930. 35 bilhões de metros cúbicos de água, continuou Thalia. Grover suspirou. O maior projeto de engenharia dos Estados Unidos. Zoe nos fitou. Como vós sabeis disso tudo? Annabeth, expliquei. Ela gostava de arquitetura. Era louca por monumentos, afirmou Thalia. Despejava informações em cima da gente o tempo todo, fungou Grover. Uma chatice. Queria que ela estivesse aqui, disse eu. Os outros assentiram. Zoe ainda nos olhava de modo estranho, mas eu não ligava. Parecia ironia de um destino cruel que tivéssemos ido à barragem de Hoover, um dos monumentos favoritos de Annabeth, e ela não estivesse ali para vê-la. Devíamos ir até lá em cima, propus. Por ela. Só para dizer que viemos. Vós sois louco, concluiu Zoe. Mas, de qualquer forma, é lá que está a estrada. Ela apontou para um imenso estacionamento perto do topo da barragem. Então, lá vamos nós, agir como turistas. Tivemos de andar por quase uma hora antes de encontrar uma passagem que levasse à estrada. Ela surgiu no lado direito do rio. Então caminhamos em direção à barragem. Estava frio e ventava muito lá no alto. De um lado, um grande lago se estendia, rodeado por montanhas desertas e áridas. Do outro lado, a represa, como a rampa de skate mais perigosa do mundo, despencava no rio 220 metros abaixo, despejando a água que turbilhonava das saídas da barragem. Thalia caminhava no meio da estrada, distante das beiradas. Grover ia farejando o vento, parecendo nervoso. Ele não dizia nada, mas eu sabia que farejava monstros. A que distância estão? Perguntei-lhe. Ele sacudiu a cabeça. Talvez não muito perto. O vento na represa, o deserto à nossa volta, o cheiro pode viajar provavelmente por quilômetros. Mas está vindo de várias direções. Não gosto disso. Nem eu tampouco. Já era quarta-feira, faltavam apenas 2 dias para o solstício de inverno, e ainda tínhamos um longo caminho a vencer. Não precisávamos de nenhum outro monstro. Tem uma lanchonete no centro de visitantes, disse Thalia. Você já esteve aqui antes? Perguntei. Uma vez. Para ver os guardiães. Ela apontou para a extremidade oposta da represa. Esculpida na parede do penhasco havia uma pequena praça com 2 grandes estátuas de bronze. Pareciam estatuetas do Oscar com asas. Foram dedicadas a Zeus quando a represa foi construída, afirmou Thalia. Um presente de Atena. Havia turistas aglomerados em torno delas. Pareciam olhar os pés das estátuas. O que estão fazendo? Perguntei. Esfregando a mão nos dedos dos pés, explicou Thalia. Eles acham que dá sorte. Por quê? Ela sacudiu negativamente a cabeça. Os mortais têm ideias malucas. Eles não sabem que as estátuas são dedicadas a Zeus, mas sabem que há algo de especial nelas. Quando esteve aqui, elas falaram com você ou algo no gênero? A expressão de Thalia tornou-se sombria. Percebi que ela estivera ali antes desejando exatamente isso, algum sinal de seu pai. Há alguma conexão? Não. Elas não fazem nada. São apenas grandes estátuas de metal. Pensei na última grande estátua de metal que havíamos encontrado. E que o encontro não havia corrido nada bem. Mas resolvi não tocar no assunto. Vamos procurar a droga da lanchonete, disse Zoe inesperadamente. É melhor comer enquanto podemos. Grover abriu um sorriso diante da expressão que não combinava com Zoe.
A droga da lanchonete? Zoe piscou. Sim. O que isso tem de engraçado? Nada, respondeu Grover, tentando manter-se sério. Umas drogas de batatas fritas cairiam bem. Até Thalia sorriu. E eu preciso usar a droga do banheiro. Talvez fosse o fato de estarmos tão cansados e emocionalmente esgotados, mas comecei a rir, e Thalia e Grover me acompanharam, enquanto Zoe se limitava a nos olhar. Não estou entendendo. Eu quero beber da droga da fonte de água, disse Grover. E Thalia tentava recuperar o fôlego. Eu quero comprar uma droga de camiseta. Eu ria sem parar, e provavelmente teria continuado a rir o dia todo se não tivesse ouvido um barulho. Mu. O riso desmanchou-se no meu rosto. Perguntei-me se aquele barulho seria somente na minha cabeça, mas Grover também havia parado de rir. Ele olhava ao redor, confuso. Isso que ouvi foi uma vaca? Uma droga de vaca? Riu Thalia. Não, disse Grover. Estou falando sério. Zoe apurou os ouvidos. Não estou ouvindo nada. Thalia me observava. Percy, você está bem? Sim, respondi. Vocês vão em frente. Eu vou em seguida. Qual o problema? Perguntou Grover. Nada, disse eu. Eu só preciso de 1 minuto. Para pensar. Eles hesitaram, mas acho que eu devia estar com uma expressão aborrecida, pois acabaram entrando no centro de visitantes sem mim. Assim que se foram, corri até a extremidade norte da barragem e olhei para baixo. Mu. Ela estava uns 10 metros abaixo, no lago, mas eu podia vê-la claramente em minha amiga do estreito de Long Island, Bessie, a vaca-serpente. Olhei à volta. Havia grupos de crianças correndo ao longo da barragem. Muitos idosos. Algumas famílias. Mas ninguém parecia prestar atenção em Bessie. O que está fazendo aqui? Perguntei a ela. Mu. Sua voz tinha um tom de urgência, como se ela estivesse tentando me avisar sobre alguma coisa. Como chegou aqui? Perguntei. Estávamos a milhares de quilômetros de Long Island, centenas de quilômetros distantes do litoral. Não havia como ela ter nadado até ali. E, no entanto, lá estava ela. Bessie nadou em círculo e bateu a cabeça contra a lateral da represa. Mu. Queria que eu fosse com ela. Estava me dizendo que me apressasse. Não posso, disse eu. Meus amigos estão lá dentro. Ela me olhou com os olhos castanhos e tristes. Então emitiu mais um mu, urgente, deu um salto mortal e desapareceu na água. Hesitei. Alguma coisa estava errada. Ela estava tentando me dizer isso. Pensei em saltar sobre a lateral da barragem e segui-la, mas então meus músculos enrijeceram. Os pelos no meu braço se eriçaram. Olhei para a estrada da barragem, no sentido leste, e vi 2 homens caminhando lentamente na minha direção. Eles usavam trajes de tecido cinza camuflado que tremulavam sobre corpos esqueletais. Passaram por um grupo de crianças, empurrando-as. Ei! Gritou um garoto, e um dos guerreiros voltou-se para ele, seu rosto transformando-se momentaneamente em uma caveira. Ah! Gritou o garoto, e todo o grupo recuou. Corri para o centro de visitantes. Eu estava quase na escada quando ouvi pneus cantarem. No lado oeste da represa, uma van preta deu uma guinada, parando no meio da estrada e quase atropelando alguns idosos. As portas da van se abriram e mais guerreiros esqueletos saltaram. Eu estava cercado. Subi a escada em disparada e passei pela entrada do museu. O segurança no detector de metais gritou: "Ei, garoto!" Mas eu não parei. Atravessei correndo a área das exposições e me escondi atrás de um grupo de turistas. Procurei meus amigos, mas não os via em lugar nenhum. Onde ficava a droga da lanchonete? Pare! Gritou o cara do detector de metais. Não havia nenhum lugar para onde ir, a não ser um elevador com um grupo de turistas. Mergulhei lá dentro no momento exato em que a porta se fechava. Vamos descer 213 metros, disse alegremente nossa guia turística, uma funcionária do parque, com cabelos longos e negros puxados para trás em um rabo de cavalo e óculos de lentes coloridas. Acho que ela não havia percebido que eu estava sendo perseguido. Não se preocupem, senhoras e senhores, o elevador raramente quebra. Ele vai para a lanchonete? Perguntei a ela. Algumas pessoas atrás de mim riram.
A guia olhou para mim. Alguma coisa em seu olhar fez minha pele formigar. Vai para as turbinas, rapazinho, disse a mulher. Você não estava ouvindo minha fascinante exposição lá em cima? Claro. A represa tem outra saída? É um beco sem saída, disse um turista atrás de mim. Pelo amor de Deus. A única saída é o outro elevador. As portas se abriram. Siga em frente, pessoal, disse-nos a guia. Outro funcionário espera por vocês no fim do corredor. Eu não tinha muita escolha senão sair com o grupo. Rapaz, chamou a guia. Olhei para trás. Ela havia tirado os óculos. Seus olhos eram surpreendentemente cinza, como nuvens de tempestade. Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos o bastante para encontrá-la. As portas se fecharam com a guia ainda lá dentro, deixando-me sozinho. Antes que eu pudesse pensar muito na mulher do elevador, um tlim veio do outro canto. O segundo elevador estava se abrindo, e eu ouvi um som inconfundível, de dentes de esqueleto castanholando. Corri atrás do grupo de turistas, ao longo de um túnel escavado na rocha sólida, que parecia estender-se para sempre. As paredes eram úmidas, e o ar zumbia com a eletricidade e o rugido da água. Saí numa sacada em forma de U, que dava para um imenso galpão. 15 metros abaixo, viam-se turbinas enormes em movimento. Era um espaço muito grande, mas eu não via nenhuma outra saída, a menos que quisesse saltar nas turbinas e ser moído para gerar eletricidade. O que eu não queria. Outro guia falava a um microfone, explicando aos turistas como funcionava o fornecimento de água em Nevada. Rezei para que Thalia, Zoe e Grover estivessem bem. Talvez já tivessem sido capturados ou talvez estivessem comendo na lanchonete, completamente alheios ao fato de estarmos cercados. E eu, estúpido, havia me encurralado num buraco centenas de metros abaixo da superfície. Contornei a multidão, tentando não chamar muito a atenção. Havia um corredor do outro lado da sacada, quem sabe não seria um lugar no qual eu pudesse me esconder. Mantive a mão em contracorrente, pronto para lutar. No momento em que alcancei o outro lado da sacada, meus nervos estavam em frangalhos. Recuei, entrando no pequeno corredor e fiquei observando o túnel pelo qual eu viera. Então, bem atrás de mim, ouvi um tixi. Agudo, como a voz de um esqueleto. Sem pensar, destampei contra a corrente e girei o corpo, brandindo minha espada. A garota que eu acabava de tentar cortar ao meio arquejou e deixou cair seu lenço de papel. Ah, meu Deus! Gritou ela. Você sempre tenta matar as pessoas quando elas assoam o nariz? A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que a espada não a havia machucado. Ela havia atravessado seu corpo, inofensiva. Você é mortal. Ela me olhou, incrédula. O que quer dizer com isso? É claro que sou mortal. Como foi que você conseguiu passar essa espada pela segurança? Não passei. Espere, você pode ver que é uma espada? A garota revirou os olhos, que eram verdes, como os meus. Tinha cabelos castanho-avermelhados ondulados e seu nariz também era vermelho, como se estivesse gripada. Usava um grande suéter marrom de Harvard jeans coberto com manchas de hidrocor e furinhos, como se ela passasse o tempo livre espetando com um garfo. Bem, ou é uma espada ou o maior palito de dentes do mundo, replicou ela. E por que ela não me machucou? Bem, não que eu esteja me queixando. Quem é você? Uau, o que é isto que você está usando? É feito de pele de leão? Ela fazia tantas perguntas e tão rápido, que era como se estivesse atirando pedras em mim. Não me ocorria o que dizer. Olhei para minhas mangas para ver se o casaco do leão de Nemea havia se modificado de alguma maneira, voltando a ser a pele, mas, para mim, ainda parecia um casaco marrom de inverno. Eu sabia que os guerreiros esqueletos ainda estavam me perseguindo. Não tinha tempo a perder. Mas fiquei ali, olhando a garota ruiva. Então lembrei-me do que Thalia havia feito em Vestover Hall para enganar os professores. Talvez eu pudesse manipular a névoa. Concentrei-me intensamente e estalei os dedos. Você não está vendo uma espada, disse eu à garota. É só uma caneta esferográfica. Ela piscou. Não. É uma espada, seu maluco. Quem é você? Perguntei. Ela bufou, indignada. Raquel Elizabeth Dari. Agora, você vai responder às minhas perguntas ou eu devo gritar, chamando a segurança? Não. Disse eu. Isto é,
Estou com um pouco de pressa. Estou numa encrenca. Com pressa ou numa encrenca? Os dois. Ela olhou sobre meu ombro e seus olhos se arregalaram. Banheiro. O quê? Banheiro. Atrás de mim. Agora. Não sei porquê, mas obedeci. Deslizei para dentro do banheiro masculino e deixei Raquel Elizabeth dar lá fora. Mais tarde, aquilo me pareceu covardia. Também tenho certeza de que salvou minha vida. Ouvi os sons retinidos e sibilantes dos esqueletos quando se aproximaram. Meus dedos apertaram-se em torno de contracorrente. O que eu estava pensando? Deixará uma garota lá fora para morrer. Estava me preparando para sair e lutar quando Raquel Elizabeth Dari começou a falar daquele seu jeito metralhadora. Ah, meu Deus! Vocês viram aquele garoto? Já não era mais sem tempo de vocês chegarem aqui. Ele tentou me matar. Ele tinha uma espada, pelo amor de Deus. Como é que vocês, seguranças, deixam um lunático brandindo uma espada entrar em um monumento nacional? Puxa vida! Ele foi correndo por ali, na direção daquelas turbinas. Acho que pela lateral. Ou talvez tenha caído. Os esqueletos retiniram, excitados. Então ouvi que se afastavam. Raquel abriu a porta. A área limpa. Mas é melhor você correr. Ela parecia abalada. Seu rosto estava cinza e suado. Espiei pela esquina. 3 guerreiros esqueletos corriam em direção ao outro lado da sacada. O caminho para o elevador estava livre por alguns segundos. Te devo essa, Raquel Elizabeth Dari. O que são aquelas coisas? Perguntou ela. Pareciam esqueletos? Ela assentiu, desconfortável. Esquecer que você tentou me matar? É. Isso também. Mas quem é você? Percy, comecei a dizer. Então os esqueletos deram meia volta. Tenho de ir. Que espécie de nome é Percy? Tenho de ir. Disparei para a saída. O café estava lotado de garotos desfrutando da melhor parte da excursão, o almoço. Thalia, Zoe e Grover estavam sentados diante de sua comida. Precisamos partir, arquejei. Agora. Mas acabamos de pegar nossos burritos. Disse Thalia. Zoe se levantou, murmurando uma praga em grego antigo. Ele tem razão. Olhem. As janelas do café percorriam todo o andar de observação, o que nos dava uma linda vista panorâmica do exército de esqueletos que viera nos matar. Contei 2 no lado leste da estrada, bloqueando o caminho para o Arizona. 3 mais a oeste, guardando Nevada. Todos armados com cacetetes e pistolas. Mas nosso problema imediato estava bem mais perto. Os 3 guerreiros esqueletos que estavam me caçando na sala das turbinas surgiram na escada. Eles me viram do outro lado da cafeteria e bateram os dentes. Elevador! Disse Grover. Corremos naquela direção, mas as portas se abriram com um agradável tlim e 3 outros guerreiros saíram dali. Isso dava conta de todos os guerreiros, menos o que Bianca havia feito em chamas no Novo México. Estávamos completamente cercados. Então Grover teve uma ideia brilhante, tipicamente de Grover. Guerra de burritos! Gritou ele, e atirou seu guacamole grande no esqueleto mais perto. Bem, se você nunca foi atingido por um burrito voador, considere-se uma pessoa de sorte. Em termos de projéteis letais, está lado a lado com as granadas e as bolas de canhão. O almoço de Grover acertou o esqueleto e arrancou-lhe o crânio de cima dos ombros. Não tenho muita certeza do que os outros garotos no café viram, mas piraram e começaram a jogar seus burritos e pacotes de batata frita e refrigerantes uns nos outros, rindo e gritando. Os esqueletos tentavam fazer mira com as armas, mas era inútil. Corpos, bebidas e comida voavam por toda parte. No meio do caos, Thalia e eu atacamos os 2 esqueletos na escada e os lançamos voando para a mesa de temperos. Então todos corremos escada abaixo, grandes guacamoles passando zumbindo por nossos ouvidos. E agora? Perguntou Grover quando chegamos ao lado de fora. Eu não tinha resposta. Os guerreiros na estrada se aproximavam de ambas as direções. Atravessamos a rua correndo até o pavilhão com as estátuas de bronze aladas, mas isso só serviu para nos encurralar de costas para a montanha. Os esqueletos adiantaram-se, formando uma meia-lua à nossa volta. Seus irmãos do café vinham correndo para se juntar a eles. Um deles ainda estava colocando o crânio sobre os ombros.
Outro estava coberto de ketchup e mostarda. 2 outros tinham burritos cravados em suas costelas. E não pareciam nada felizes com isso. Puxaram os cacetetes e avançaram. 4 contra 11, murmurou Zoe. E eles não podem morrer. Foi um prazer viver aventuras com vocês, disse Grover com a voz trêmula. Alguma coisa brilhante vista pelo canto dos olhos atraiu minha atenção. Olhei para trás, para os pés das estátuas. Puxa! E exclamei. Os dedos delas são mesmo brilhantes. Percy! Disse Thalia. Isso não é hora. Mas eu não conseguia deixar de olhar os 2 gigantes de bronze, com asas altas e afiadas, como abridores de carta. Eles estavam escurecidos pelo tempo, exceto pelos dedos dos pés, que brilhavam como moedas novas de tanto as pessoas os esfregarem em busca de boa sorte. Boa sorte. A bênção de Zeus. Pensei na guia turística no elevador. Os olhos cinza e o sorriso. O que foi que ela dissera? Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos o bastante para encontrá-la. Thalia, disse eu. Reze para o seu pai. Ela me fuzilou com os olhos. Ele nunca responde. Só desta vez, implorei. Peça ajuda. Eu acho. Acho que as estátuas podem nos trazer alguma sorte. 6 esqueletos ergueram as armas. Os outros 5 adiantaram-se com seus cacetetes. 15 metros de distância. 12 metros. Peça. Gritei. Não. Disse Thalia. Ele não vai me responder. Agora é diferente. Quem diz? Hesitei. A Athena, eu acho. Thalia fez uma careta, como se estivesse certa de que eu havia enlouquecido. Tente, implorou Grover. Thalia fechou os olhos. Seus lábios moveram-se numa prece silenciosa. Eu fiz minha própria prece para a mãe de Annabeth, esperando que fosse mesmo ela naquele elevador, que ela estivesse tentando nos ajudar a salvar sua filha. E nada aconteceu. Os esqueletos aproximavam-se. Ergui contra a corrente para me defender. Thalia ergueu seu escudo. Zoe empurrou Grover para trás dela e mirou uma flecha na cabeça de um esqueleto. Uma sombra caiu sobre mim. Pensei que talvez fosse a sombra da morte. Então percebi que era a sombra de uma enorme asa. Os esqueletos ergueram os olhos tarde demais. Um lampejo de bronze, e todos os 5 com os cacetetes foram varridos do caminho. Os outros esqueletos abriram fogo. Levantei meu casaco de leão em busca de proteção, mas não precisei dele. Os anjos de bronze se interpuseram entre nós e dobraram as asas como escudos. As balas repicavam nelas como a chuva em um teto de zinco. Ambos os anjos abriram as asas como se fosse um golpe de espada, e os esqueletos atravessaram a rua voando. Cara, como é bom ficar de pé! Disse o primeiro anjo. Sua voz soava metálica e enferrujada, como se ele não tivesse bebido nada desde que fora feito. Olhe só para os dedos dos meus pés! Disse o outro. Santo Zeus, o que esses turistas pensam? Por mais atônito que eu estivesse com os anjos, estava mais preocupado com os esqueletos. Alguns deles se levantavam novamente, remontando-se, as mãos ossudas procurando suas armas. Encrenca! Gritei. Tirem-nos daqui! Gritou Thalia. Os 2 anjos baixaram os olhos para ela. Filha de Zeus? Sim. Será que você pode dizer por favor, senhorita filha de Zeus? Perguntou um dos anjos. Por favor. Os anjos se entreolharam e deram de ombros. Até que nos esticar um pouco seria bom, decidiu um deles. E então um deles agarrou Thalia e a mim, o outro pegou Zoe e Grover, e voamos acima da represa e do rio, os guerreiros esqueletos encolhendo, até tornarem-se minúsculos pontos abaixo de nós, o som de seus disparos ecoando nas encostas das montanhas. Capítulo 15. Avise quando tiver acabado, disse Thalia. Seus olhos estavam bem fechados. A estátua nos segurava de modo que não pudéssemos cair, mas ainda assim Thalia agarrava-lhe o braço como se fosse a coisa mais importante do mundo. Está tudo bem, garanti. Estamos muito alto. Olhei para baixo. Embaixo de nós, uma cordilheira de montanhas cobertas de neve passou rapidamente. Estiquei o pé e chutei a neve de um dos picos. Não, disse eu.
Não tão alto. Estamos nas Sierras! Gritou Zoe. Ela e Grover pendiam dos braços da outra estátua. Já cacei por aqui. A essa velocidade, estaremos em São Francisco em algumas horas. Ei, Frisco! Disse o nosso anjo. Oh, Chunky! Podíamos visitar aqueles caras no Monumento dos Mecânicos de novo. Eles sabem como se divertir. Ah, cara, disse o outro anjo. Estou dentro. Vocês já foram a São Francisco? Perguntei. Nós automatos precisamos nos divertir um pouco de vez em quando, certo? Replicou nossa estátua. Aqueles mecânicos nos levaram para o Museu do Jovem e nos apresentaram a umas estátuas de mármore do sexo feminino, sabe? E... Cortou a outra estátua, Chunky. Eles são crianças, cara. Ah, tá. Se estátuas de bronze podem enrubescer, eu juro que Anki enrubesceu. De volta ao voo. Aceleramos, o que mostrava que os anjos estavam entusiasmados. As montanhas se transformaram em morros, e logo sobrevoávamos campos cultivados, cidades e estradas. Grover tocava sua flauta para passar o tempo. Zoe, entediada, começou a disparar flechas em outdoors ao passarmos por eles. Todas as vezes que via uma loja de departamentos Target, e passamos por dezenas delas, ela acertava algumas flechas na mosca da placa em forma de alvo, a 160 km por hora. Thalia manteve os olhos fechados o tempo todo. Sussurrava para si mesma, como se estivesse rezando. Você foi bem lá na represa, disse a ela. Zeus a ouviu. Era difícil dizer o que ela estava pensando com os olhos fechados. Talvez, replicou ela. Como foi que você conseguiu escapar dos esqueletos na sala dos geradores, aliás? Você disse que eles o encurralaram. Contei-lhe sobre a estranha mortal, Raquel Elizabeth Dari, que parecia capaz de ver através da névoa. Pensei que Thalia fosse me chamar de maluco, mas ela assentiu com a cabeça. Alguns mortais são assim, disse ela. Ninguém sabe por quê. De repente, ocorreu-me algo em que eu nunca havia pensado. Minha mãe era assim. Ela tinha visto o Minotauro na colina meio-sangue e soubera exatamente do que se tratava. E não ficará nem um pouco surpresa no ano passado quando eu lhe contará que meu amigo Tyson era na verdade um ciclope. Talvez ela soubesse o tempo todo. Não era de admirar que tivesse temido tanto por mim enquanto eu crescia. Ela via através da névoa até melhor que eu. Bem, a garota era irritante, afirmei. Mas fico feliz por não a ter transformado em pó. Isso teria sido muito ruim. Thalia concordou. Deve ser bom ser um mortal comum. Ela disse aquilo como se tivesse pensado muito no assunto. Onde vocês querem aterrissar? Perguntou Ank, acordando-me de um cochilo. Olhei para baixo e exclamei. Uau! Eu já vira São Francisco em fotos, mas nunca na vida real. Era provavelmente a cidade mais bonita que eu já tinha visto, em uma espécie de Manhattan menor e mais limpa, se Manhattan fosse cercada por morros verdes e nevoeiro. Havia uma imensa baía com navios, ilhas e barcos à vela, e a ponte Golden Gate projetava-se do meio do nevoeiro. Tive vontade de tirar uma foto ou algo no gênero. Lembranças de Frisco. Ainda não morri. Queria que estivesse aqui. Lá, sugeriu Zoe. Perto da torre do embarcadeiro. Boa escolha, disse Chunky. Anki e eu podemos nos misturar aos pombos. Todos nós olhamos para ele. Brincadeirinha, disse ele. As estátuas não podem ter senso de humor? Como vimos, não havia muita necessidade de se esconder no meio de nada. Era manhã bem cedo e não havia tantas pessoas por ali. Assustamos um mendigo no cais das barcas quando pousamos. Ele gritou ao ver Anki Chunky saiu correndo, berrando algo sobre anjos de metal vindos de Marte. Nós nos despedimos dos anjos, que foram se divertir com seus amigos estátuas. Foi então que me dei conta de que não tinha a menor ideia do que faríamos a seguir. Havíamos chegado à costa oeste. Artemis estava ali, em algum lugar. Annabeth também, eu esperava. Mas não tinha ideia de como encontrá-las, e o dia seguinte seria o solstício de inverno. Tampouco eu tinha alguma pista sobre o monstro que Artemis estivera caçando. Ele devia nos encontrar na busca. Devia apontar a trilha, mas isso não acontecerá. Agora estávamos ali no cais das barcas, com pouco dinheiro, sem amigos, sem sorte. Depois de uma breve discussão,
Concordamos que precisávamos descobrir o que era esse monstro misterioso. Mas como? Perguntei. Nereu, disse Grover. Olhei para ele. O quê? Não foi isso que Apolo lhe disse que fizesse? Encontrar Nereu? Ah, senti. Eu havia esquecido completamente minha última conversa com o Deus Sol. O velho do mar, recordei. Preciso encontrá-lo e forçá-lo a nos contar o que sabe. Mas como encontrá-lo? Zoe fez uma careta. O velho Nereu, é? Você o conhece? Perguntou Thalia. Minha mãe era uma deusa do mar. Sim, eu o conheço. Infelizmente, ele não é muito difícil de achar. Basta seguir o cheiro. Como assim? Perguntei. Vinde, disse ela sem entusiasmo. Vou mostrar a vós. Eu sabia que estava encrencado quando paramos diante do posto de doações Boa Vontade. 5 minutos depois, Zoe me fizera vestir uma camisa de flanela esfarrapada e jeans 3 tamanhos maior que o meu, tênis vermelho vivo e um gorro de lã colorida. Ah, sim, disse Grover, tentando não explodir numa gargalhada, agora você pode passar totalmente despercebido. Zoe assentiu satisfeita. Um típico vagabundo. Obrigado, resmunguei. Por que é que estou fazendo isso mesmo, hein? Eu já vos disse. Para se misturar. Ela nos levou novamente para a zona portuária. Após um longo tempo procurando nos diversos cais, Zoe finalmente se deteve. Ela apontou para um pier onde um grupo de mendigos se amontoava, enrolados em cobertores, esperando que chegasse a hora da sopa do almoço. Ele está em algum lugar ali, disse Zoe. Ele nunca se afasta muito da água. Gosta de tomar sol durante o dia. Como vou saber quem? Aproximai-vos sorrateiramente, disse ela. Agi como um deles. Vós sabereis. Ele cheira diferente. Ótimo. Eu não queria pedir detalhes. E depois que o encontrar? Agarrai-o, disse ela. E ficai segurando. Ele vai tentar de tudo para se livrar de vós. O que quer que ele faça, não o solteis. Forçai-o a falar sobre o monstro. Vamos proteger sua retaguarda, disse Thalia. Ela puxou alguma coisa nas costas da minha camisa, um grande bolo de sujeira que veio sabe-se lá de onde. Eca! Pensando bem, não queremos nada com sua retaguarda. Mas vamos ficar torcendo por você. Grover fez o sinal de positivo com o polegar para mim. Resmunguei como era legal ter amigos superpoderosos. Então segui na direção do cais. Puxei o gorro para baixo e cambaleei, como se estivesse prestes a desmaiar, o que não era difícil, levando-se em conta o quanto eu estava cansado. Passei pelo nosso amigo mendigo do embarcadeiro, que ainda tentava advertir os outros sobre anjos de metal vindos de Marte. Ele não cheirava bem, mas não, diferente. Continuei andando. 2 sujeitos bem sujos, usando sacolas plásticas de mercado como chapéu, me analisaram da cabeça aos 2 pés quando me aproximei. Deu fora, garoto! Murmurou um deles. Segui em frente. Eles cheiravam mal de verdade, mas um cheiro de coisa velha normal. Nada de incomum. Havia uma mulher com um punhado de flamingos de plástico se projetando de um carrinho de compras. Ela me fuzilou com os olhos, como se eu quisesse roubar suas aves. No fim do pier, um cara que parecia ter 1 milhão de anos estava desmaiado num trecho onde o sol batia. Vestia pijama e um roupão de banho felpudo, que provavelmente um dia fora branco. Era gordo, com uma barba branca que havia se tornado amarela, e se parecia com Papai Noel, supondo-se que Papai Noel tivesse sido arrancado da cama e arrastado por um monte de esterco. E o cheiro? Ao me aproximar, fiquei paralisado. Ele cheirava mal, certo, mas era um fedor marinho. Uma mistura de alga quente, peixe morto e maresia. Se o oceano tinha um lado feio, ali estava. Tentei controlar a ânsia de vômito quando me sentei perto dele, como se estivesse cansado. Papai Noel abriu um olho, desconfiado. Eu podia sentir seus olhos em mim, mas não olhei para ele. Resmunguei alguma coisa sobre escola estúpida e pais estúpidos, imaginando que isso deveria soar razoável. Papai Noel voltou a dormir. Fiquei nervoso. Aquilo ia parecer estranho. Eu não sabia como os outros sem-teto reagiriam. Mas saltei sobre Papai Noel. Ai! Gritou ele. Minha intenção era agarrá-lo, mas em vez disso ele pareceu me agarrar.
Era como se antes ele não estivesse adormecido. Certamente não agia como um homem velho e fraco. Seus dedos me apertavam como aço. Me ajudem! Gritou ele, enquanto me apertava, tentando me matar. Isso é um crime! Exclamou um dos mendigos. Um garoto rolar com um velho assim. Eu estava mesmo rolando, descendo o pier até minha cabeça bater num poste. Fiquei tonto por um segundo, e as mãos de Nereu relaxaram. Ele estava tentando fugir. Antes que pudesse, recuperei meus sentidos e o ataquei por trás. Não tenho dinheiro. Ele tentou se levantar e correr, mas cerrei os braços em torno de seu peito. Seu cheiro de peixe podre era terrível, mas eu continuei agarrado a ele. Não quero dinheiro, falei enquanto ele lutava para se soltar. Sou um meio-sangue. Só quero informações. Isso só fez com que ele se debatesse ainda mais. Heróis. Por que vocês sempre me escolhem? Por que você sabe de tudo? Ele grunhiu e tentou me arrancar de suas costas. Era como me segurar em uma montanha-russa. Ele se sacudia de um lado para o outro, impedindo que meus pés se apoiassem, mas trinquei os dentes e apertei ainda mais. Cambaleamos em direção à beira do pier e eu tive uma ideia. Ah, não! E exclamei. A água não! O plano funcionou. Imediatamente Nereu gritou em triunfo e saltou da borda. Juntos, mergulhamos na Baía de São Francisco. Ele deve ter ficado surpreso quando apertei ainda mais o abraço, o oceano me enchendo com força extra. Mas Nereu também tinha alguns truques guardados. Ele foi mudando de forma até eu me ver agarrado a uma foca preta e luzidia. Já ouvi pessoas fazendo piada sobre tentar segurar um porco gordurento, mas eu estou lhe dizendo, em segurar um foca na água é mais difícil. Nereu desceu para o fundo, contorcendo-se, sacudindo-se e espiralando pelas águas escuras. Não fosse eu filho de Poseidon, não teria conseguido me manter agarrado a ele de jeito nenhum. Nereu girou e aumentou de tamanho, transformando-se em uma baleia assassina, mas me aferrei à sua barbatana dorsal quando ele saltou para fora da água. Uau! Gritou um bando de turistas. Consegui acenar para a multidão. Fazemos isso todos os dias aqui em São Francisco. Nereu mergulhou e tornou-se uma enguia escorregadia. Comecei a dar um nó nele, mas ele percebeu o que estava acontecendo e voltou à forma humana. Por que você não se afoga? Gemeu ele, me esmurrando. Sou filho de Poseidon, respondi. Aquele maldito novo rico. Eu estava aqui primeiro. Por fim, ele desabou na beira do cais. Acima de nós, havia um daqueles piers de turistas repletos de lojas, como um centro comercial sobre a água. Nereu arfava, tentando recuperar o fôlego. Eu estava ótimo. Poderia ter continuado naquela brincadeira o dia todo, mas não disse isso a ele. Queria que ele acreditasse que havia feito uma bela luta. Meus amigos desceram correndo a escada que vinha do pier. Vós o pegastes! E exclamou Zoe. Não precisa parecer tão surpresa, que observei. Nereu gemeu. Ah, que maravilha! Uma plateia para minha humilhação. O acordo de sempre, suponho. Vocês me soltarão se eu responder à sua pergunta? Tenho mais de uma pergunta, disse eu. Somente uma pergunta por captura. Essa é a regra. Olhei para meus amigos. Isso não era bom. Eu precisava encontrar Ártemis, e precisava decifrar como era a criatura apocalíptica. Também precisava saber se Annabeth ainda estava viva, e como resgatá-la. Como incluir tudo isso em uma só pergunta? Uma voz dentro de mim gritava, pergunte sobre Annabeth. Isso era o que mais me importava. Mas então imaginei o que Annabeth diria. Ela nunca me perdoaria se eu a salvasse e não salvasse o Olimpo. Zoe quereria que eu perguntasse sobre Ártemis, mas Quiron nos dissera que o monstro era ainda mais importante. Deixei escapar um suspiro. Tudo bem, Nereu. Diga-me onde encontrar esse monstro terrível que pode exterminar os deuses. O que Ártemis estava caçando. O velho do mar sorriu, mostrando os dentes verdes de musgo. Ah, isso é fácil demais, disse ele, maldoso. Ele está bem ali. Nereu apontou para a água aos meus pés. Onde? Perguntei. O acordo está cumprido. Rejubilou-se Nereu. Com um estalo, ele transformou-se num peixinho dourado e deu um salto mortal de costas, mergulhando no mar. Você me enganou! Gritei.
E espere. Os olhos de Thalia se arregalaram. O que é isso? Mu. Olhei para baixo, e lá estava minha amiga vaca-serpente, nadando perto do cais. Ela focinhou meu sapato e me olhou com os tristes olhos castanhos. Ah, Bessie, disse eu. Agora não. Mu. Grover arquejou. Ele está dizendo que o nome dele não é Bessie. Você entende o que ela, ele diz? Grover assentiu. É uma linguagem animal muito antiga. Mas ele diz que ele é Ofiotauro. O Ofio, o quê? Significa touro-serpente em grego, disse Thalia. Mas o que ele está fazendo aqui? Mu. Ele diz que Percy é o seu protetor, anunciou Grover. E que ele está fugindo das pessoas mais. Diz que elas estão perto. Eu me perguntei como é que se pode tirar tanto de um simples mu. Esperai, disse Zoe, olhando para mim. Vós conheceis essa vaca? Eu estava impaciente, mas lhes contei a história. Thalia sacudiu a cabeça, incrédula. E você simplesmente esqueceu de mencionar isso? Bem, pareceu besteira agora, mas as coisas vinham acontecendo tão rápido. Bessie, o Ofiotauro, parecia um detalhe sem importância. Eu sou uma tola, disse Zoe subitamente. Eu conheço essa história. Que história? Da Guerra dos Titãs, disse ela. Meu pai me contou essa história, há milhares de anos. Esta é a besta que estamos procurando. Bessie? Baixei os olhos para o touro-serpente. Mas, ele é muito fofinho. Ele não seria capaz de destruir o mundo. Aí está o nosso erro, disse Zoe. Estávamos esperando um monstro imenso e perigoso, mas o Ofiotauro não ameaça os deuses dessa forma. Para isso, ele precisa ser sacrificado. Mugiu Bessie. Não creio que ele goste dessa palavra com S, observou Grover. Fiz um carinho na cabeça de Bessie, tentando acalmá-lo. Ele deixou que eu coçasse sua orelha, mas estava tremendo. Como alguém seria capaz de machucá-lo? Perguntei. Ele é inofensivo. Zoe assentiu. Mas existe poder em matar a inocência. Um poder terrível. As parcas fizeram uma profecia anos atrás, quando essa criatura nasceu. Disseram que quem matasse o Ofiotauro e oferecesse suas entranhas ao fogo em sacrifício teria o poder de destruir os deuses. Disse Grover. Talvez pudéssemos evitar falar em entranhas também. Thalia fitou o touro-serpente com espanto. O poder de destruir os deuses. Como? Isto é, o que aconteceria? Ninguém sabe, afirmou Zoe. Na primeira vez, durante a Guerra dos Titãs, o Ofiotauro foi de fato morto por um gigante, aliado dos Titãs, mas vosso pai, Zeus, enviou uma águia para arrebatar as entranhas antes que fossem atiradas ao fogo. Foi por pouco. Agora, depois de 3.000 anos, o Ofiotauro renasceu. Thalia sentou-se no cais, e estendeu a mão. Bessie foi direto para ela. Thalia pousou a mão em sua cabeça. Bessie estremeceu. A expressão de Thalia me perturbava. Ela parecia quase, com fome. Temos de protegê-lo, disse a ela. Se Luke puser as mãos nele. Luke não hesitaria, murmurou Thalia. O poder de derrubar o Olimpo. Isso é colossal. Sim, minha querida, disse uma voz masculina com forte sotaque francês. E é um poder que você irá desencadear. O Ofiotauro soltou um choramingo e submergiu. Ergui os olhos. Estivéramos tão ocupados conversando que nos deixamos ser emboscados. De pé atrás de nós, os olhos de duas cores brilhando perversamente, estava o Dr. Espinheiro, o Manticore, em pessoa. Isto é simplesmente perfeito, rejubilou-se o Manticore. Ele usava um sobretudo esfarrapado sobre o uniforme de Vestover Hall, que estava rasgado e sujo. Seu cabelo em estilo militar havia crescido e estava espetado e seboso. Ele não se barbeara recentemente, portanto seu rosto estava coberto pela barba prateada que crescia. Na verdade, não tinha aparência muito melhor que a dos caras lá, à espera da sopa. Há muito tempo os deuses me baniram para a Pérsia, contou o Manticore. Fui obrigado a pilhar para comer nos confins do mundo, escondendo-me em florestas, devorando fazendeiros humanos insignificantes. Não conseguia lutar com nenhum grande herói. Não era temido nem admirado nas antigas histórias.
Mas agora isso vai mudar. Os titãs irão me respeitar, e irei me banquetear com carne de meios sangues. Ao lado dele, havia 2 seguranças armados, 2 dos mortais mercenários que eu tinha visto em Washington. 2 outros estavam no cais ao lado, para o caso de tentarmos escapar por ali. Havia turistas por toda parte, caminhando pelo cais, fazendo compras no pier acima de nós, mas eu sabia que isso não impediria o Manticore de agir. Onde estão os esqueletos? Perguntei a ele. Ele fez uma careta de escárnio. Não preciso daqueles ridículos mortos-vivos. O general acha que sou inútil? Ele vai mudar de ideia quando eu derrotar vocês. Eu precisava de tempo para pensar. Precisava salvar Bessie. Podia mergulhar no mar, mas como conseguiria uma fuga rápida levando uma vaca-serpente de mais de 200 quilos? E os meus amigos? Já o vencemos antes, disse eu. Ah! Vocês mal puderam lutar comigo, mesmo com uma deusa do seu lado. E, por falar nisso, aquela deusa está ocupada no momento. Não haverá ajuda para vocês agora. Zoe pegou uma flecha e mirou a cabeça do Manticore. Os guardas à nossa volta ergueram suas armas. Espere! Disse eu. Zoe, não. O Manticore sorriu. O garoto tem razão, Zoe doce amarga. Livre-se do arco. Seria uma pena matá-la antes de você testemunhar a grande vitória de Thalia. Do que você está falando? Grunhiu Thalia. Estava com o escudo e a lança prontos. Está muito claro, disse o Manticore. Este é o seu momento. Foi para isso que Sr. Cronos a trouxe de volta à vida. Você irá sacrificar o Feltauro. Você levará suas entranhas ao fogo sagrado na montanha. Você conquistará o poder ilimitado. E, em seu 16º aniversário, derrubará o Olimpo. Ninguém falou. Aquilo fazia um terrível sentido. Thalia estava a apenas 2 dias de completar 16 anos. Era filha de um dos 3 grandes. E aqui estava uma escolha terrível que poderia significar o fim dos deuses. Era exatamente como dizia a profecia. Eu não sabia se me sentia aliviado, horrorizado ou decepcionado. Eu não era o garoto da profecia, afinal. O juízo final estava acontecendo agora. Esperei que Thalia contestasse o Manticore, mas ela hesitava. Parecia completamente aturdida. Você sabe que é a escolha certa, disse-lhe o Manticore. Seu amigo Luke reconheceu isso. Você se juntará a ele. Vocês reinarão neste mundo juntos sob o auspício dos titãs. Seu pai a abandonou, Thalia. Ele não lhe dá a mínima. E agora você terá um poder superior ao dele. Esmague os olimpianos sob seus pés, como eles merecem. Chame a besta. Ela virá até você. Use sua lança. Thalia, disse eu, saia dessa. Ela me olhou do mesmo modo que fizera na manhã em que acordara na colina meio sangue, atordoada e incerta. Era quase como se não me conhecesse. Eu não. Seu pai a socorreu, lembrei. Ele enviou os anjos de metal. Ele a transformou em árvore para resguardá-la. Sua mão apertou com mais força o cabo da lança. Olhei para Grover, desesperado. Graças aos deuses, ele compreendeu o que eu precisava. Levou a flauta à boca e tocou um rápido fragmento musical. Detenham-no! Gritou o Manticore. Os guardas ainda estavam mirando Zoe, antes que pudessem perceber que o garoto com a flauta era o problema maior. Das tábuas de madeira aos seus pés brotaram ramos que se enroscaram em suas pernas. Zoe disparou 2 rápidas flechas que explodiram junto a eles em nuvens de fumaça amarela e sulfurosa. Flechas de pum! Os guardas começaram a tossir. O Manticore atirou espinhos em nossa direção, mas estes ricochetearam em meu casaco de leão. Grover, eu disse, diga a Bessie que mergulhe mais fundo e fique lá embaixo. Mu! Traduziu Grover. Eu só podia esperar que Bessie compreendesse a mensagem. A vaca, murmurou Thalia, ainda aturdida. Venha! Eu a puxei comigo enquanto subíamos correndo a escada que dava no centro comercial do pier. Dobramos a esquina da loja mais próxima. Ouvi o Manticore gritar para seus capangas, peguem-nos. Os turistas gritavam enquanto os guardas disparavam cegamente para o alto.
Corremos até a extremidade do pier e nos escondemos atrás de um pequeno quiosque de souvenirs de cristal, mensageiros do vento, apanhadores de sonho e coisas assim, cintilando à luz do sol. Havia uma fonte de água perto de onde estávamos. Lá embaixo, um bando de leões marinhos tomava sol nas pedras. Toda a Baía de São Francisco se estendia diante de nós, a ponte Golden Gate, a ilha de Alcatraz, as colinas verdes e o nevoeiro além destas para o norte. Um momento perfeito para uma foto, exceto pelo fato de que estávamos prestes a morrer e o mundo acabar. Ide para a borda, disse-me Zoe. Vós podeis escapar no mar, Percy. Pedi ajuda a vosso pai. Talvez consigais salvar o Feltauro. Zoe tinha razão, mas eu não podia fazer isso. Não vou deixar vocês, disse eu. Vamos lutar juntos. Você precisa informar o acampamento. Insistiu Grover. Pelo menos deixá-los saber o que está acontecendo. Nesse momento, notei que os cristais criavam arco-íris na luz do sol. Havia um bebedouro perto de mim. Informar o acampamento, murmurei. Boa ideia. Destampei contra a corrente e cortei o tampo do bebedouro. A água jorrou do cano partido e borrifou sobre nós. Thalia arquejou quando a água a atingiu. O nevoeiro pareceu sumir de seus olhos. Você é doido? Perguntou ela. Mas Grover compreendeu. E já estava procurando uma moeda nos bolsos. Ele atirou um dracma de ouro no arco-íris criado pela névoa e gritou. Ó deusa, aceite minha oferenda. A névoa ondulou-se. Acampamento meio sangue. Pedi. E ali, tremeluzindo na névoa diante de nós, estava a última pessoa que eu queria ver, o Sr. D, usando seu agasalho esportivo de estampa de leopardo e vasculhando a geladeira. Ele ergueu os olhos preguiçosamente. Com licença? Onde está Kiron? Gritei. Que indelicadeza. O Sr. D bebeu um gole de um jarro de suco de uva. É assim que você diz olá? Olá, corrigi. Estamos prestes a morrer. Cadê o Kiron? O Sr. D refletiu sobre o que eu disse. Eu queria gritar com ele para que se apressasse, mas sabia que isso não funcionaria. Atrás de nós, passos e gritos, a tropa do Manticore estava se aproximando. Prestes a morrer, ponderou o Sr. D, que emocionante. Receio que Kiron não esteja aqui. Quer que eu lhe dê um recado? Olhei para os meus amigos. Estamos mortos. Thalia agarrou a lança. Ela se parecia com a mesma Thalia zangada de antes. Então vamos morrer lutando. Que nobreza, disse o Sr. D, reprimindo um bocejo. Então, qual é o problema, exatamente? Eu não via que diferença isso poderia fazer, mas contei-lhe sobre o Feltauro. Ele estudava o conteúdo da geladeira. Então, é isto. Sei. Você nem liga. Gritei. Até gostaria de nos ver morrer. Vamos ver. Acho que estou a fim de comer pizza hoje à noite. Eu queria golpear o arco-íris e desconectar a ligação, mas não tinha tempo para isso. O Manticore gritou, lá, e estávamos cercados. 2 dos guardas se mantinham atrás dele. Os outros 2 apareceram no telhado das lojas do pier acima de nós. O Manticore tirou o casaco e se transformou em seu eu verdadeiro, as patas de leão estendidas e a cauda pontiaguda eriçada, com farpas envenenadas. Excelente, disse ele. Então olhou para a aparição na névoa e riu, com desdém. Sojinhos, sem nenhuma ajuda real maravilhoso. Você poderia pedir ajuda, murmurou o Sr. D para mim, como se essa fosse uma ideia divertida. Poderia dizer por favor. Quando os javalis voarem, pensei. De maneira nenhuma ia morrer implorando a alguém detestável como o Sr. D, para que ele pudesse rir enquanto todos nós éramos mortos. Zoe preparou suas flechas. Grover ergueu sua flauta. Thalia levantou o escudo, e eu percebi uma lágrima correndo por sua bochecha. De repente, algo me ocorreu, e isso já havia acontecido com ela antes. Ela havia sido encurralada na colina meio-sangue e, voluntariamente, dera vida por seus amigos. Dessa vez, porém, não podia nos salvar. Como eu podia deixar que tal coisa acontecesse com ela? Por favor, Sr. D, murmurei. Socorro. Naturalmente, nada aconteceu. O Manticore sorriu. Poupem a filha de Zeus. Ela se juntará a nós em breve. Matem os outros.
Os homens ergueram suas armas, e algo estranho aconteceu. Sabe como você se sente quando todo o sangue flui para sua cabeça, como quando você fica de cabeça para baixo e vira depressa demais? Houve uma fluência como essa ao meu redor, e um som como de um imenso suspiro. A luz do sol tingiu-se de púrpura. Senti o cheiro de uva e de algo mais ácido, vinho. Craque. Era o som de muitas mentes se rompendo ao mesmo tempo. O som da loucura. Um guarda pôs a pistola entre os dentes, como se fosse um osso, e pôs-se a correr de quatro, de um lado para o outro. 2 outros largaram as armas e começaram a valsar, como um casal. O quarto começou a dançar o que parecia um sapateado irlandês. Teria sido engraçado se não fosse tão aterrorizante. Não! Gritou o Manticore. Vou cuidar de vocês eu mesmo. Sua cauda eriçou-se, mas das tábuas sob suas patas brotaram parreiras, que começaram imediatamente a se enroscar no corpo do monstro, germinando folhas novas e cachinhos de uvas verdes que amadureciam em segundos, enquanto o Manticore soltava guinchos estridentes, até ser totalmente engolido por uma imensa massa de vinhas, folhas e cachos de uvas púrpura. Por fim, as uvas deixaram de tremer, e eu tive o pressentimento de que o Manticore já não estava mais ali embaixo. Bem, disse Dioniso, fechando a geladeira. Isso foi divertido. Eu o fitei, horrorizado. Como o senhor pôde? Como? Quanta gratidão, murmurou ele. Os mortais também vão se recuperar. Explicações demais a dar se tornasse sua condição permanente. Odeio escrever relatórios para o pai. Ele olhou, ressentido, para Thalia. Espero que tenha aprendido sua lição, garota. Não é fácil resistir ao poder, é? Thalia corou, como se estivesse envergonhada. Senhor D, disse Grover, pasmo. O senhor nos salvou. Não faça com que eu me arrependa, sátiro. Agora vá, Percy Jackson. Consegui lhe dar no máximo algumas horas a mais. O Ofiotauro, disse eu. O senhor pode levá-lo para o acampamento? O senhor defungou. Não faço transporte de gado. Isso é problema seu. Mas para onde vamos? Dioniso olhou para Zoe. Ah, acho que a caçadora sabe. Vocês devem chegar ao pôr do sol hoje, lembrem-se, ou tudo estará perdido. Agora, até logo. Minha pizza está esperando. Senhor D, chamei. Ele ergueu a sobrancelha. O senhor me chamou pelo nome certo, disse eu. Me chamou de Percy Jackson. Certamente que não, Peter Johnson. Agora, vão. Ele fez um gesto com a mão, e sua imagem desapareceu na névoa. À nossa volta, os capangas do Manticore ainda agiam como loucos completos. Um deles havia encontrado nosso amigo, o mendigo, e os dois conversavam seriamente sobre anjos de metal vindos de Marte. Vários outros guardas estavam importunando os turistas, imitando ruídos de animais e tentando roubar-lhes os sapatos. Olhei para Zoe. O que ele quis dizer? Você sabe para onde ir? O rosto dela estava da cor do nevoeiro. Ela apontou para a baía, além da Golden Gate. À distância, uma montanha solitária se erguia acima da camada de nuvens. O jardim de minhas irmãs, disse ela. Tenho de ir para minha casa.